Hello, guys. Good morning. Today is April 26th, and it's Tuesday. And this is Tuesdays and Thursdays, 9:15, Wide Angle 1, Introductory Lessons. So, como eu estava falando antes, a gente está mostrando mais uma vez que nós temos alguns aluninhos novos entrando hoje, né? A Tainá, a Rebeca, elas estão aqui presencialmente. Então, quem não conhece ainda, a nossa plataforma online para a postagem de toda a matéria e também a postagem das aulas de reposição. Então, aqui a gente tem o Google Classroom, ok? Para vocês acessarem, é só entrar no link. Vocês vão baixar o aplicativo, obviamente, mas para entrar na turma, o link está descrito para vocês lá na descrição do grupo. Ele está postado lá para vocês no WhatsApp, tá bom? Todos devem participar. Então, aqui a gente tem a aula de hoje. Aí, se vocês tiverem o aplicativo, vocês podem ter acesso a ela. Aí vem aqui nas instruções, aí tem toda a aula aqui com o trabalho de casa para vocês fazerem, tá vendo? E quem não teve nas aulas anteriores, pode também acessar, só clicar aqui, ó, abrir e ver o que foi dado direitinho. Observando que a gente sempre recomenda fazer a reposição das aulas anteriores, porque essas lições, elas são lições introdutórias, e elas vão dar para vocês o vocabulário básico que vocês precisam ter antes de começar o livro oficialmente, né? Que é o material. Então, esse vocabulário ele é super útil, tá bom? Vai ajudar vocês a acompanhar o livro melhor. Então, quem não fez as aulas anteriores, né? A gente hoje vai estar na lição número 6, né? Então, a gente aconselha que faça essas reposições. E assim que fizerem, aí vocês podem, quando tiverem, podem fazer por vídeo, né? Ó, as reposições elas podem ser por vídeo, você não precisa marcar aqui no curso. É só você entrar aqui no Google Classroom, clicar aqui, olha, vídeos de aula. Aí vocês têm aqui as aulas todas, olha, desde a primeira, tá bom? Então aqui vocês podem assistir e aí ao assistirem a aula, quando vocês abrirem o vídeo, vocês tiram um print da tela. Print da tela. E aí você vai postar esse print ali na data do vídeo que você está assistindo. Por exemplo, vamos supor que você vai assistir a aula do dia 5, foi a primeira aula. Aí você assistiu, printou, aí aqui tem até o passo a passo, tá vendo? Para você fazer. Você tirou o print, aí você volta aqui, aí vem aqui, ó, reposição de aula, 5 de abril, tá vendo? Aí, quando vocês clicarem aqui, vai abrir, ó, aqui para mim tem um layout diferente, porque aqui é o layout de quem fez a postagem. Para vocês, vai aparecer um botão aqui para vocês clicarem para postar o print de vocês, que aqui para mim não aparece, tá? E aqui, como vocês estão observando, tá vendo? Data de entrega, 30 de abril. Então, as reposições, elas sempre devem ser feitas no mesmo mês da falta. Então, se você faltou alguma aula no mês de abril, você deve fazer essas reposições até, no máximo, 30 de abril. Okay? Então, todas as reposições, elas vão ter aquele limite. Sempre é o último dia do mês. E a gente aconselha a não deixar para a última semana, até porque a gente já está na última semana agora, né? Então, a semana para fazer reposição é essa, né? Mas, na realidade, quem está desde o início do mês, a gente aconselha que perdeu uma aula, naquela mesma semana, faz a reposição. Porque é tranquilo, você só assiste ao vídeo, tira o print da tela e posta ali. Pronto, você abona a sua falta, ok? Então, é interessante não deixar para o final do mês, tá? Aqui vai ter aquele botãozinho que eu falei para vocês, que não aparece aqui para mim, mas para vocês vai aparecer para vocês fazerem o upload daquele print, tá? E assim vai. Quando começar o material, quando começarmos a usar o livro, aí sim vocês vão fazer, vamos supor, perdeu uma aula. Aí vocês assistem a aula aqui no link dos vídeos, né? Vai ser sempre estar lá, vídeos de aula e o mês, né?
Você vai lá, assiste a aula que você perdeu, e aí, tendo já o livro, aí vocês vão tirar não somente o print da tela, do vídeo que você está assistindo, mas também a foto da página do livro feita em aula. Então, se você está assistindo um vídeo em que teve a página 5 e 6 naquela aula, aí vocês vão fazer esses exercícios da página 5 e 6 junto com a aula que vocês estão assistindo. O vídeo vai estar... Porque durante a aula a gente faz algumas páginas do livro e corrige em aula mesmo. Então, a gente vai fazer juntos, vocês vão assistir ao vídeo, fazem o seu exercício, tira a foto, e aí vai fazer a postagem naquele dia lá da falta, junto com o print, entendeu? Mas enquanto não tem o livro, a gente não tem o livro ainda, a gente não está usando o livro, então é somente o print da tela. É mais fácil ainda. Olha, ok? All right, people. Então, voltando aqui, a gente vai ver a aula de hoje. Na aula de hoje, a gente está fazendo a lição de número 6, que fala sobre the weather and seasons. Então, isso aqui significa o clima e as estações do ano, ok? Então, a gente vai ver um pouco de vocabulário relativo a essas coisas. Por quê? Em inglês, a gente fala, não somente em inglês, mas em todos os idiomas, a gente está sempre falando do clima, né? A gente comenta sobre o dia, né? Ih, tá quente hoje, né? Ou então, ih, hoje tá nublado, vai chover. Não é assim? Qualquer momento a gente faz um comentário sobre o clima. Seja quando você pega um táxi, ou quando está esperando um ônibus, ou até quando você chega aqui, por exemplo, está chovendo lá, você diz, nossa, que chuva, tá forte. São comentários que a gente pode já aprender a fazer em inglês, tá? Então, a gente vai ver aqui como a gente se refere ao clima com o vocabulário dessa lição, tá bom? Então, vamos olhar lá. Tudo bem, Ana Júlia? Tranquilo? Sim, Beleza. Vamos lá, então. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. What's the weather like? Essa é a pergunta típica que nós fazemos quando a gente quer saber como é que está o clima, como é que está o tempo, né? Então, a gente sempre vai fazer essa perguntinha aqui. What's the weather like? Como está o tempo? What's the weather like? Então, aqui eles vão mostrar para nós alguns ícones que são típicos de previsão do tempo. Quando você abre o jornal, quando vê na internet, né, tem os íconezinhos, eles estão ali mostrando para nós. Agora vamos ver em inglês como a gente chama esse tempo, essas previsões aqui, só pelos símbolozinhos. Esse aqui é super fácil. What's the weather like? It's sunny. Ok? It's sunny. It's sunny é o mesmo que está sol, está ensolarado, ok? Então a gente tem aqui um adjetivo que vai caracterizar o dia que tem sol, céu azul, maravilhoso, né? Então, it's sunny. A gente vai observar também que quando a gente vai falar sobre como está o clima, a gente vai sempre utilizar o sujeito it. Em português, não tem sujeito para falar de tempo. A gente fala, tá sol, não é assim? Tá frio, tá calor, tá nublado. É sempre assim, está e aí o tempo, né? Não tem sujeito, né? Na gramática da nossa língua, falar sobre o clima é oração sem sujeito, como eles chamam, né? Mas em inglês, não. A gente usa um sujeito, e o sujeito é esse daqui, it, que é a terceira pessoa do singular. Como nós já vimos em aulas anteriores o verbo to be, então a gente sabe que aqui, ó, a gente tem o verbo to be, tá vendo? Que é o verbo ser ou estar, reduzido, tá? Então, quem não fez essa aula aqui ainda, é só dar uma olhadinha lá no verbo to be. Na terceira pessoa, a gente sempre vai usar o is. Aqui ele está contraído, como a gente chama de contracted, né? Então, aqui está it is sunny. Ou simplesmente it's sunny. Está sol. Ok, guys? All right? Next one. And now, what's the weather like?
Como está o clima aqui? Ah, muito bem. Aqui é o típico nublado, né? Então, em inglês, a gente fala it's partially cloudy. It's partially cloudy. Porque é parcialmente nublado. Não é totalmente nublado, né? Porque a gente está vendo que tem um solzinho aqui atrás da nuvem, né? Então, it's partly cloudy. Ok? Vocês podem tentar falar para vocês tentarem já se acostumando com o som e com a pronúncia, né? Então, it's partly cloudy. 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 Ok? It's partly cloudy. Sometimes we say it's partially cloudy. Eles usam uma pronúncia diferentezinha aqui, tá? It's partly cloudy. Okay. And now, what's the weather like? Agora sim, tá nublado. Como é que fala nublado totalmente? It's cloudy. Okay? It's cloudy. It's cloudy. Okay? Perfeito. Next one. And now, what's the weather like? Tá chovendo, né? Tá chuvoso, né? Então, se a gente vê no ícone da previsão do tempo esse símbolo, a gente sabe que vai dar chuva, né? Não tem como, não tem outra. Então, como a gente fala chuvoso? It's raining. It's raining. It's raining. Okay? Next one. And now, what's the weather like? Aí aquela nuvem carregada mesmo, né? Tem raio, tem relâmpago. Isso, é o dia tempestuoso, né? Então, se o tempo está tempestuoso, a gente vai dizer assim: it's stormy. Ok? It's stormy. E aí tem todo aquele cenário, né? Nuvens bem escuras, relâmpago, raio. It's stormy. And now, what's the weather like? Isso daqui não é neve, tá? Isso aqui é granizo. São aquelas pedrinhas de granizo que de vez em quando acontece, né? Quando o tempo tá assim, a gente viu esse ícone na previsão do tempo, a gente sabe que vai ter granizo. How do we say that? It's hailing. It's hailing. Então, hail, só tem a letra L, hail é o mesmo que granizo. E quando você vai falar que o tempo está propício para chuva de granizo, aí a gente vai falar it's hailing. Então, hoje está chovendo granizo, hoje está desse jeito, né? It's hailing. Então, em alguns países acontece isso com muita frequência. E aqui no Brasil também, em alguns lugares, né? Agora sim, a gente tem aqui o íconezinho que representa o dia com neve. Então, quando a gente vê esse ícone, a gente sabe que vai nevar. Como é que está o tempo aqui? Quem sabe como é neve em inglês? Blizzard. Não. Como a gente fala neve em inglês? Alguém lembra? Não? Isso, muito bem. Snow. Como a gente está falando sobre a qualidade do tempo, né? Como é que está o dia, a gente vai usar o adjetivo. Então, it's snowy. Ok? It's snowy. Para dizer que está nevando. Ou seja, é um dia para nevar. It's snowy. Então, se em algum lugar que vocês forem viajar tiver essa indicação, é porque vai ter neve lá, ok? It's snowy. And now, what's the weather like?
Aqui a gente tem uma descrição, um símbolozinho para representar um vento. É aquele dia em que está ventando muito. Acontece muito aqui, né? A gente tem dias que ventam, vento e nem chove, mas venta bastante. Então, como a gente fala sobre esse tempo? Um dia ventoso, com muita ventania. It's windy. It's windy. Então, se você tem uma descrição do tempo, uma previsão com esse símbolo aí, está indicando que vai ventar bastante, né? Geralmente quando muda o tempo, né? Quando faz aquela mudança de tempo, tem aquela ventania antes, né? Já indicando que o tempo vai virar. Então, se tiver nessa condição, você pode falar, wow, it's windy today. It's windy today. Today é o mesmo que hoje, ok? All right. And now, what's the weather like? Esse símbolo aqui, ele quer indicar que tem neblina, que o dia vai ficar com neblina naquele local, naquela cidade ou naquela localidade. E a neblina, ela muitas vezes impede a sua visão, né? Se você dirige na estrada, por exemplo, com neblina, você não consegue enxergar muito bem, né? Então, como a gente fala que está com neblina, aquele dia está com neblina naquele lugar. It's foggy. It's foggy. Aqui é sempre o adjetivo, né? Então ele está querendo dizer que está nebuloso, no sentido de tem neblina, ok? Às vezes, na parte da manhã, a gente acorda e tem uma neblinazinha, né? Depende do lugar que a gente está. Você está perto da montanha, está em lugares tipo Friburgo, na Serra, tem muita neblina, então fica foggy na parte da manhã. Aí depois abre o dia, né? Então, it's foggy, ok? Em alguns países, a neblina ela é mais constante. Por exemplo, na Inglaterra, em Londres e também na Irlanda, tem muita neblina lá. E é com muita frequência. E now, what's the weather like? Esse símbolozinho, ele está falando daquele tempo em que na plantação, geralmente no campo, né? Fez tão frio durante a noite que congelou as gotas de água. Então fica aquele gelinho, né? Você olha assim a plantinha, aonde tem o orvalho, vira gelo. Essa temperatura aí. A gente chama isso de, aqui em português, eu nem lembro como é que é, quando acontece isso. Que fica aquele gelo assim no campo. Só onde tem água, ela congela. Não lembro como é em português. Em inglês, nós podemos dizer it's icy ou it's frosty. It's frosty. Tem uma palavra em português para dizer sobre esse tempo. Acontece muito isso no sul, no inverno, né? Que congela muita coisa. Então, it's frosty or it's icy. Tem duas opções aqui. Agora a gente vai falar sobre o tempo em relação ao termômetro, quando a gente fala de temperatura, né? Então, muitas vezes está nublado, mas está calor, bem abafado, né? Então, a gente vai ver agora essas qualidades, né, relativas à temperatura, ok? Então, no caso aqui, de acordo com a ilustração, como é que está o clima aqui? Como é que está a temperatura? Bem quente, né? Olha lá como é que está o termômetro. Então, it's hot. It's hot. Então, se você está com calor, você pode dizer, wow, it's hot today. It's hot. Oh my God, look. Tem um baldinho aí? Tem, então tá. Esse ar-condicionado faz isso. De vez em quando ele chora. It's hot. Next one.
E agora, como é que tá a temperatura? Aqui tá agradável, né? Tá sol, tem umas nuvenzinhas, mas tá um dia bonito. Quando tá um dia bonito e agradável, então eles têm um adjetivo específico para isso. It's warm. Ok? It's warm. É aquele dia perfeito. Que tá sol, mas não tá calor e também não tá frio. Ok? It's warm. Next one. E agora? Ih, a temperatura caiu, olha. Caiu bastante. Então, aqui, como ela está sentindo? Está com frio, né? Então, it's cold. It's cold. Então, às vezes, aqui na sala de aula, vocês podem sentir frio, porque o ar-condicionado, ele joga, né, a temperatura, ele joga o frescor mais para o final da sala. Então, quem está ali no final sente mais o ar do que a gente que está aqui na frente. Então, às vezes, vocês podem sentir esse frio ali e podem falar, Simone, it's cold, para indicar que vocês estão com frio, porque está frio, né? Então, aí eu posso mexer no ar-condicionado ali, porque aqui eu não estou sentindo, aqui não chega muito, demora para chegar, né? O frio aqui do ar-condicionado. Ainda mais porque eu fico perto dessa luz, então fica mais quentinho aqui. Mas vocês podem já falar em inglês como está o clima lá atrás, ok? Pode ser it's hot ou it's cold, ok? Muito bem. Agora vamos rever. Vamos tentar lembrar agora com relação aos íconezinhos do tempo, né? Como é que está o tempo? Então, now, what's the weather like? It's sunny. Okay. Great. And now, what's the weather like? It's rainy. It's rainy. Okay. Great. It's rainy. And now, what's the weather like? It's snowy. Yes, great. Okay. And now, what's the weather like? Yes, it's stormy. And now, what's the weather like? It's hailing. Hailing. Uh-huh. It's hailing. Okay. And now, what's the weather like? Esse símbolo é o símbolo do vento. Yes, it's windy. Foggy é quando tá com neblina. A gente não consegue enxergar nada, né? Tá tudo branquinho. Então aqui é it's windy. É aquele dia que tá ventando muito. And now, what's the weather like? It's cloudy. É um dia nublado, né? Totalmente nublado. It's cloudy. A palavrinha cloud, sem o Y, tá? Só até a letrinha D, significa nuvem, tá? Então, nuvem é tanto que a gente usa isso no computador, né? Eu vou salvar na nuvem, é isso? A gente salva no cloud, né? Então, a gente usa nuvem também na tecnologia, né? Mas quando a gente fala sobre o tempo, né? O nome desse fenômeno aqui é cloud, né? Até o D. Mas quando o tempo está nublado, a gente vai falar com o Yzinho. Então fica, it's cloudy. It's cloudy. Ok? Next one. And now, what's the weather like?
Aqui está parcialmente nublado. Yes, it's partly cloudy. It's partly cloudy. Okay. All right. And now, what's the weather like? Yes, it's icy. Quando tá congelando mesmo, né? It's icy. And now, what's the weather like? Yes, now it's foggy. Muito bem. Antes de nós vermos essa partezinha aqui, eu queria mostrar para vocês um vídeo com alguns exemplos sobre o tempo. Let me show you just a moment, ok? O pessoal que está online, eu estou abrindo aqui o YouTube para a gente olhar esse vídeo. Let me see this one here. No, not here. Ok, here. Achei. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui. Ok? Eu só vou tirar o microfone um pouquinho para vocês que estão online ou assistindo ao vídeo, para vocês não terem um eco no áudio, tá? Depois eu ligo de novo. The weather. Wind, wind. Windy. It's windy. Clouds. Cloudy. It's cloudy. Rain. Rainbow. Rainy. Raining. It's rainy. It's raining. Thunder. Lightning. Storm. Stormy. It's stormy. Snow. Snow.
Snowy. Snowing. It's snowy. It's snowing. Fog. Fog. Foggy. It's foggy. Sun. Sun. Sunny. It's sunny. What's the weather like? It's rainy. What's the weather like? It's windy. What's the weather like? It's foggy. What's the weather like? It's stormy. What's the weather like? It's sunny. Temperature. Hot. Warm. Cold. Freezing. Hot. It's hot. Warm. It's warm. Cold. It's cold. Freezing. It's freezing. Ok, Ana Júlia? Yes? O áudio estava legal aí para você? Conseguiu? Tava assim. Ah, legal. Viram que bacana? Ele oferece mais vocabulário ainda no vídeo, né? Ele falou de rainbow, que é o arco-íris, né? E mostrou também como a gente pode falar sobre o tempo, ou usando o adjetivo, né? It's rainy, ou dizendo o verbo mesmo, né? It's raining, ok? Está chovendo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na previsão do tempo, né? Aqui tem a Maju, inglesa, né? A Maju inglesa, cabelo Maju britânica. E ela está, então, falando aqui sobre a previsão do tempo na Great Britain. A gente chama de Great Britain, ou GB, que é Grã-Bretanha, por quê? A Grã-Bretanha, ela engloba a Inglaterra, o país de Gales, a Irlanda do Norte e a Escócia. Então, quando a gente fala de Great Britain, ou Grã-Bretanha, a gente está falando desses países todos. Não é só a Inglaterra. A Inglaterra só é um dos países da Grã-Bretanha. Mesma coisa, United Kingdom, tá? Então, Grã-Bretanha, United Kingdom, é a mesma coisa. São esses países que estão em verdinho aqui. Da Irlanda, é só a Irlanda do Norte, tá? Essa outra parte aqui não. Então, aqui a gente tem a Irlanda do Norte, a Escócia,
a Inglaterra e o país de Gales. Tá? Então, esse é o que a gente chama de Reino Unido. Ou tinha, exatamente. Olha, eu não sei, eu sei que o pai dele era de lá e era o Duque, né? O príncipe Charles. Ele era de lá. Então, eu não sei o título exatamente, mas. Isso, exatamente. Então, assim, aqui tudo é o Reino Unido, ok, guys? Em inglês a gente chama United Kingdom, ok? UK, né? UK. Ou então GB, Great Britain, ok? Então, aqui a gente vai ver a previsão do tempo para Great Britain ou para o Reino Unido. E aí, de acordo com o tempo aqui, ela vai falar para a gente como está o tempo, a gente vai ter que mostrar, clicar no ícone referente, ok? Então, aqui a primeira previsão é The weather in Manchester is cloudy. Então, qual é o ícone que eu vou colocar aqui para representar cloudy? The second. Ai, que lindo. Mas ele deve estar com bug, porque como eu estou mostrando, ele está com bug. A gente clicou no ícone certo, mas ele não está indo. Tudo bem, não tem problema. Now, the weather in London is foggy. Deixa eu ver se eu consigo pegar, porque eu baixei ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar a outra versão do PowerPoint. Let me see here. Let's see. I have it here. Let me download this version and open actually. Eu vou baixar essa daqui porque aí fica mais fácil para a gente ver todas as ferramentas que tem nessa apresentação, porque senão a gente vai ficar clicando toda hora. Exatamente. Então aí eu vou mudar lá para vocês poderem ver, tá? Só um momentinho. Aqui. Deixa eu só fechar aqui. Só um momentinho, peraí. Ok. Prontinho. Tá conseguindo ver, Ana Júlia? Sim. Ok. Perfeito. Agora aqui vai dar para gente fazer direitinho. Então, vamos lá. The weather in Manchester is cloudy. Então, a gente vai clicar aqui no ícone. Tá com o mesmo bug. É, que coisa. Ele tá com o mesmo bugzinho. Ah, that's okay. The weather in London is foggy. Qual que é o ícone? Exatamente, esse daqui. Perfeito. The weather in London is foggy. Ok? Next one. London tá bem aqui, tá? Viu, gente? Fica bem no sul aqui, tá? Inglaterra é enorme. E tudo isso aqui, London fica bem aqui. O que acontece na apresentação é que o íconezinho, ele vai e fica lá em cima da cidade. Ele não tá indo agora, tá com algum problema. Não sei. Ele, geralmente, quando clica, ele vai sozinho. Mas vou tentar. The weather in Portsmouth is sunny. Portsmouth é aqui embaixo, tá? Então, vamos tentar arrastar. Não. Não vai. Exatamente. Tem muita coisa. Então, aqui é the weather in Portsmouth is sunny. Então, é esse daqui. Ok. And now, the weather in Aberdeen is snowy. Aberdeen é aqui no norte da Escócia, então é bem gelado. É bem frio mesmo. Então, geralmente tem neve, né? Tá lá, ó. Snowy é o último, né? Ok. The weather in Aberdeen is snowy. Ok?
And now, let's say, the weather in Glasgow is icy. Glasgow também é na Escócia e é frio lá, geralmente bem frio. Então, Glasgow, não. Eu acho que é uma das cidades grandes de lá. Mas eu acredito, é bem famosa. Mas eu vou ver para você qual é a capital já já eu te falo. Então, the weather in Glasgow is icy. Então, this one. Okay. Next one. It's partly cloudy in Bristol. It's yeah. Ah, o príncipe. Ele é do príncipe de Edimburgo. Isso. No caso, né? Aquele que faleceu, é. Exatamente. Então, it's partly cloudy in Bristol. Então, a gente está lá vendo Bristol, eu acredito que está por aqui. Isso, aqui está Bristol, pertinho do país de Gales, tá? Então, it's partly cloudy, o terceiro. Muito bem. It's partly cloudy in Bristol. Now, let's see. It's hailing in Leeds. Então, Leeds, eu acho que é aqui para cima. Baixo. Também no meio. Porque eu. Ah, tá aqui. Eu já tinha até visto ele, mas eu não estava conseguindo ler direito. Eu sei que ele é aqui para o norte da Inglaterra. E tem muita chuva de granizo lá. Bastante, porque lá é muito campo, muita... Então, the first one. It's hailing in Leeds. Okay. And now, in Cardiff, the weather in Cardiff is windy. So, let's see Cardiff. Onde fica? Deixa eu ver aqui. Cardiff, aqui embaixo. Windy, porque fica bem na ponta aqui, né? Então, aqui tem muito vento mesmo. Então, the last one. Okay. And the weather in Belfast is stormy. Belfast fica na Irlanda do Norte. Então, the weather in Belfast is stormy. Which one? The second. Okay. Now it's your turn. Agora é a sua vez. Look at the map and make a weather report on Britain. Olhe no mapa e faça uma previsão do tempo sobre a Britânia. Então, aqui a gente tem todos os ícones. Então, como é que está o tempo em Belfast? It's sunny. Ah, very good. What's the weather like in Portsmouth? Cloudy. Cloudy. It's cloudy. What's the weather like in London? Ah, it's foggy. What's the weather like in Cardiff? It's partially cloudy. What's the weather like in Norwich? Who knows? It's hailing. It's hailing. São as pedrinhas de granizo aqui. Okay, so it's hailing. What's the weather like in Leeds? It's raining. Very good. What's the weather like in Newcastle? Very good. It's stormy. What's the weather like in Glasgow?
It's windy. Yes, it's windy. É, it's windy. What's the weather like in Aberdeen? Actually, no, it's before Aberdeen. It's Edinburgh. Eles falam Edinburgh. Yeah. What's the weather like in Edinburgh? It's snowy. Pode ser snowy or it's snowing. Com ING. Para dizer que está nevando. Não, então, granizo é esse daqui de baixo. É. Esse é o anime de cima das estrelas. Isso. Então, esse é a neve. Ah, Ok? Então, it's snowy. And now in Aberdeen, what's the weather like? It's icy. Yes. Very good. Look. Okay? So, what's the weather like today in Britain? It's icy in Aberdeen. The weather in Glasgow is windy. It's snowy in Edinburgh. It's stormy in Newcastle. The weather is rainy in Leeds. Okay, there you go. It's sunny in Belfast. Here. It's hailing in Norwich. It's partially cloudy in Cardiff. It's foggy in London. The weather in Portsmouth is cloudy. Okay? And now, what's the weather like today in Rio? It's sunny, isn't it? So it's sunny. Okay, great. Awesome. All right. Okay, Ana Julia. Very good. So let me share here our page on Google Classroom. Let's take a look there. So here on Google Classroom, I posted some images. Então aqui na nossa plataforma eu coloquei umas imagenzinhas para vocês verem sobre o tempo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Então olha lá. Quando vocês querem perguntar como está o tempo hoje, essa é a maneira de perguntar. What's the weather like today? Vamos tentar fazer essa pergunta? What's the weather like today? What's the weather like today? Isso. Exatamente. What's the weather like today? Tenta, Tainá, pode tentar. What's the weather like today? Isso. What's the weather like today? What's the weather like? Isso, muito bem. Então, às vezes você está chegando num lugar, você fez uma viagem, você quer saber como está o tempo lá. Aí você pode perguntar, what's the weather like today? Como é que está o tempo hoje? What's the weather like today? Okay? What's the weather like today? Então, aqui a gente tem algumas opções. It's sunny, or it's rainy, or it's snowy. Oh, rainbow. There is a rainbow. Então, aqui quando tem um arco-íris, a gente vai usar um outro verbo. Em vez de falar it's rainbow, nós vamos dizer there is a rainbow. There is a rainbow. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Eu vou anotar aqui primeiro no chat. Para o pessoal que está online, ó, eu mostro para você. There is a rainbow. Rainbow.
Aí, there is a rainbow, que significa tem um arco-íris. There is a rainbow. Ok? Conseguem ver daí? Dá para ver mesmo pequenininho? Tá? Então, esse é o único que vai ser diferente, porque ele é um fenômeno que acontece temporariamente, né? Quando há gotículas de chuva no ar, né? No céu ainda, e o sol incide nelas. Então, faz o arco-íris. Então, a gente fala, there is a rainbow. Now here, what's the weather like? It's windy. And here, what's the weather like? Good. It's foggy. And here, what's the weather like? Pronunciation? Cloudy. Isso. Lembra de Cláudia? Desse nome, né? Cláudia. É o mesmo sonzinho que a gente vai fazer ali. It's cloudy. Apesar de vocês verem que a letrinha O, junto com a letrinha U, a gente não vai falar essa junção aqui com o som de O. A gente vai falar com o som de A. Então, it's cloudy. It's cloudy. And here, what's the weather like? It's stormy. Okay? Great. Então, aqui, nesse quadrinho aqui, a gente tem como é a estrutura da frase, tá vendo? A gente vai usar o it, que é o sujeito, mais o verbo to be e o clima, que é o weather. Então, we usually use it is when we talk about the weather. Então, a estrutura é it is mais o adjetivo, que é o adjective. Isso dá a descrição do clima. Então, é uma descrição do clima. Então, aqui a gente tem. Só que aqui eles não estão mostrando a forma reduzida, né? Que a gente viu nas apresentações anteriores. Aqui eles estão mostrando a forma por extenso. Então, it is sunny. Ok? Aqui a gente pode dizer it's sunny, que é a forma mais curtinha. Next one. It is cloudy. Next one. Olha o cara segurando aqui no poste para ele não voar junto. It is windy. No ponto de ônibus. It is windy. Esse aqui não está enxergando nada direito, né? It is foggy. E a gente também pode falar usando essa mesma estrutura do início, mas ao invés de colocar o adjetivo, a gente pode dizer o verbo. Para dizer está chovendo, está nevando, está chovendo granizo, né? Então, nesse daqui, a gente vai estar falando o que está acontecendo no momento, o que está acontecendo agora. Então, this weather is happening now. Então, pode ser, é uma opção, né? A gente pode falar dessa maneira ou dessa. Então, aqui, it is raining. Ou it's raining, ok? It is snowing. Está nevando. Ou it's snowing. E aqui no final, it is hailing. Está chovendo granizo. E aqui eu posso também encurtar, fica it's hailing. Ok? Aqui ele está mostrando para nós os diferentes tempos que eu posso utilizar quando eu falo sobre o clima. Eu posso falar no presente, como está aqui, né? Está, né? Está sol, está nublado, está ventando, tá? Enfim. Mas eu posso falar também do tempo ontem. Então, ontem, como é que estava o tempo? Aí está mostrando aqui, ó, past tense, né? It was sunny yesterday. It was sunny. Então, ontem, né? Estou falando aqui, estava sol ontem. Ok? It was sunny yesterday. Aqui no presente, olha. It is sunny today. It is sunny today. Aqui é quando a gente vai falar sobre como é que o tempo tem estado na semana. Como é que tem estado o tempo na semana? It has been sunny all week.
Ou seja, tem estado sol a semana toda. Ok? É o mesmo verbo to be, só que conjugado aqui de formas diferentes. E aqui é o futuro, olha. Quando eu vou falar de amanhã, por exemplo, como é que vai ficar o tempo amanhã? It will be sunny tomorrow. It will be sunny tomorrow. Então, é bacana aqui essa última parte, porque ele mostra como você pode falar do tempo hoje, ontem, como tem sido na semana, ultimamente, e amanhã, no futuro. Ok? Então, ele dá uma boa resumidinha, né? De como a gente pode falar sobre o clima. Por exemplo, ontem, como é que estava o clima ontem aqui no Rio? Yesterday was Monday, right? So it was sunny. Yeah, so it was sunny yesterday in Rio. Not so sunny, but Yeah, I could say it was sunny. All right. Perfeito. Então, esse quadrinho está aqui para vocês também, tá? Voltando a lembrar que o link para acessarem essa turma, a turma de vocês, está na descrição do grupo no WhatsApp, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha nas estações do ano. Né? A gente falou do clima, vamos dar uma olhadinha agora nesse finalzinho. Quantas estações do ano nós temos? Thank you, Sammy. Ok. Quantas estações a gente tem no ano? 4. 4 estações, né? Em português, como a gente chama? primavera, verão, inverno. Isso, perfeito, né? E como é que fica, então, em inglês? Vamos ver aqui. Então, olha lá. Summer, que é o verão, ok? Summer, spring, primavera, winter, inverno e autumn, outono, tá? Então, é claro que aqui no Brasil, a gente não tem as estações tão marcadinhas, né? Como eles têm lá, que realmente a natureza, ela fica diferente, né? Nessas estações. Aqui no Brasil fica meio misturado, né? Mas o clima é melhor, pelo menos eu prefiro, no outono aqui no Brasil. Eu gosto mais, eu acho mais fresquinho, né? Eu gosto bastante do autumn e do winter. Eu acho mais tranquilo. Summer é muito calor. It's very hot. Ok? Spring is good as well. Ok? Então, a gente também tem outra palavrinha para chamar autumn. Às vezes a gente fala a palavrinha autumn, especialmente nos Estados Unidos, eles chamam de fall. Ok? Fall é a mesma coisa que autumn. Ok? Então, vocês podem ouvir perfeitamente fall, ao invés de ser autumn, vocês vão ver a palavrinha fall. Fall significa outono. É uma palavrinha mais curta, mas ela é mais usada nos Estados Unidos. Então, tem summer, spring, winter e fall. Na sequência, na realidade, agora, lá eles estão na primavera, spring. A primavera deles é justamente nesse mês de abril, maio. Essa é a primavera. Então, spring. Eles saíram do inverno, que foi no final do ano, né? Eles saíram do inverno, fizeram dezembro, janeiro, fevereiro, inverno pesado mesmo, né? Final de ano, lá é inverno. Então, winter, isso no hemisfério norte, né? Então, a sequência, começando pelo final do ano, né? É o winter, depois spring, aí summer, eles vão entrar no verão em junho, julho, né? Aí tem as férias do verão, né? Lá, junho, julho, agosto. E aí, em setembro, começa o outono. Então, fall, ok? Fall or autumn. Aí é quando eles têm Thanksgiving, tem Halloween, né? Halloween is so good. Halloween em outubro, é no meio do outono, né?
E as árvores estão assim, amarelinhas e tudo. E já começa a fazer aquele friozinho, né? Típico do pré-inverno, né? Porque em dezembro vem o inverno deles, ok? Então, winter, spring, summer and fall. Essa é a sequência, tá? Agora, a nossa sequência é diferente. A gente começa no final do ano com o summer, né? Então, aqui eu vou colocar in Brazil. A sequência é summer, aí depois do verão. Summer de novo, exatamente. É summer o ano todo, né? A gente sai do verão, acho que entra no outono, né? Isso, exatamente. É. Então, saiu do outono, que o nosso outono também é meio summer, né? Aí a gente tem o winter, que também é um leste-leste, né? O nosso winter, ele só é o winter mesmo em alguns lugares, tipo na Serra, no Sul. Lá tem o winter. Aqui a gente tem, né? É. E aí depois do winter a gente tem spring, que é lá para setembro, outubro, né? E aí realmente as flores elas ganham mais vida nessa época. Aqui no Brasil é bem particular isso, né? Tem bastante florescimento aqui nessa época, os jardins ficam bem bonitos e tal. Pelo menos a gente tem uma primavera mais marcadinha. Mas o fall, o que eu gosto do outono aqui no Brasil é que o céu fica mais limpo. Não tem essa impressão? É, o nosso outono não é tão definido, né? Mas a temperatura dá uma melhorada, o céu fica mais limpo, não fica com tanta névoa, né? Tanta umidade, dá uma caída na umidade, fica até seco, né? Em alguns lugares. A gente está com algumas partes do Brasil que não tem chuva já faz tempo. Dá uma secada assim, né? Fica seco o ar. E aí depois vem o winter. Então, seria mais ou menos isso, ok? So, como a gente vai falar sobre a estação do ano? Por exemplo, se você quer saber, em que estação que a gente está? Então, it's, a mesma coisa que a gente usa para o tempo. Vai usar o it e o verbo to be. Aqui, a gente tem as características de cada estação, né? Isso, obviamente, no hemisfério norte, né? Então, a gente tem aqui o winter. Então, o que acontece no winter? Quais são as palavras relacionadas ao winter? Cold days, snow, rain, umbrella. Todo mundo conhece o que significa umbrella, né? Gloves. Todo mundo sabe o que é? São as luvas. Isso. Scarf, que é o cachecol. Scarf. Skiing, que é esquiar na neve. Muita gente vai esquiar no inverno, né? Aproveita que tem a neve lá, boa para isso. E hot drinks, são as bebidas quentes. Então, isso aqui é bem característico do inverno, winter. Now, spring. Warm days, são os dias bonitos, né? Agradáveis. Flowers. Butterflies. São as borboletas, né? Como tem muitas flores, as borboletas elas ficam mais ativas aqui na primavera. Nests. O que seriam nests? Quem sabe? Ninhos. A gente vê mais ninhos nas árvores, né? Porque as aves também elas estão mais felizes, elas fazem os ninhos na primavera. Rainbows. Gardening, que significa jardinagem. Por quê? Muitos jardins florescem na primavera, né? Então, propicia essa atividade, gardening. Mas também tem as allergies, que são as alergias. Muita gente tem alergia na primavera por causa do pólen, porque na primavera as flores elas têm muito pólen. Então, quem tem alergia, rinite e as outras ites, ataca mais nessa época, porque no ar tem o pólen das flores.
E os baby animals? São os animaizinhos, filhotinhos, que geralmente nascem, mas os animais silvestres, né? Eles nascem na primavera, a maioria das vezes. Summer. Quais são as características? Hot days, beach, praia, vacation, férias, camping, que é acampamento, muitas pessoas acampam no verão. Ice cream, quem sabe o que é ice cream? Sorvete. Sunglasses, óculos de sol. Sunscreen, bloqueador solar, protetor solar. Sunscreen. E swimming pool, que todo mundo sabe é piscina. Então, são as palavrinhas aqui do verão. E do outono? Quais são as características? Cool days. O que é isso? Cool days. Dias frescos, não frios. Diferente aqui do winter. Winter, nós temos cold days. Aqui a gente vai ter cool days. Então, quando está fresco ou fresquinho, a gente pode falar it's cool. It's cool today. É aquele fresquinho, né? Aquele friozinho. Então, cool days. Leaves fall. As folhas caem. Por isso que chama de fall, né? Muitas vezes, ao invés de dizer autumn, eles falam fall. Wind, tem bastante vento. Harvest. Quem sabe o que é harvest? Harvest é o mesmo que colheita. A época do outono é a época típica da colheita na plantação lá no hemisfério norte. Então, eles celebram a colheita, inclusive, com o Halloween, né? E eles dão ação de graças, eles dão graças pela colheita em novembro, quando fazem o Thanksgiving, né? Aqui a gente tem o rake. O que é o rake? Quem sabe? Rake é o movimento de você passar o ancinho para tirar as folhas caídas, porque nos quintais das casas, tanto na frente quanto atrás, ficam muitas folhas no chão. Então a gente tem que ir raking, passa como se fosse uma ferramenta mesmo, só para tirar a folhagem, né? Isso chama rake. É muito comum isso no hemisfério norte, porque tem muita folha caída. Acorn. O que é o acorn? Não, acorn são aquelas frutinhas secas que os esquilos eles coletam como se fosse nós, exatamente. É um negocinho assim, marronzinho, e tem uma tampinha em cima assim. Isso, exatamente. Bom lembrar, bem lembrado. Aquilo da era do gelo, que ele segura com tudo. E aquilo ali é um acorn. Então, é muito comum no outono, eles gostam bastante de coletar isso. Tem muitos esquilos, né, que coletam esses acorns. Clouds, que são as nuvens, né? E pumpkins, que são as abóboras. Então, é a época da abóbora. Tanto é que no Halloween tem muita abóbora, né? Tudo é bem laranja, né? Então, é isso. A gente também, quando fala de temperatura, quando fala de estação do ano, a gente tem que falar também da característica cultural de cada país. Então, para a gente praticar o que a gente viu hoje, tem duas folhinhas aqui digitais, tá? Que a gente chama de live worksheets. Vocês podem fazer no celular de vocês, tá bom? É super simples. Aqui é sobre clima. Vocês clicando, vai abrir a página, ó. Vou mostrar para vocês. Aí é só vocês selecionarem, tá? Então, cada imagenzinha vocês vão selecionar A, B ou C e vão colocar a letrinha lá, tá? É fácil de fazer. No final, clica no Finish. E aí depois vão aparecer duas opções: checar suas respostas e enviar para o seu professor. Não precisa me enviar, só checar as respostas, ok? Você vai clicar na partezinha do lado de cá. Nossa, olha o gelo. Meu Deus do céu, isso está bem frio mesmo. É, congelou.
Congelou. Congelou aqui. Ai, 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 ai. Sem chance, né? Oh my God. Tá tão frio que até a sexta congelou aqui. Tadinho. Então, o outro exercício que a gente tem é essa daqui, que fala também sobre weather and seasons. Olha, é super fácil, só que esse aqui é só para você segurar com o dedinho e arrastar. No caso aqui, tá? Vocês vão ver aqui o nome e é só colocar na caixinha correspondente. Aqui no final é para você escrever o nome da estação. Você clica aqui e escreve qual é a estação do ano aqui. Aí o Enter. Aí só para vocês aprenderem, praticarem como se escreve. Ok? Finish. E aí clica no lado esquerdo, checar as respostas, quando abrir o menuzinho. Ok? Prontinho. Então, é isso. Então, hoje nós falamos sobre o clima, the weather, e as estações do ano, seasons. Ok? All right, people. Então, esse trabalhinho aqui já fica para quinta-feira, tá? Para Thursday. Então, na quinta-feira, depois a gente vai fazer a lesson 7. Ok? All right, people. So, let me take one more final picture. Thank you very much. Obrigada. Obrigada, Ana Júlia. Thank you. Obrigada, Rebeca. Thank you, Tainá. Thank you, Luiz Otávio, right? Thank you. See you next week. See you Thursday. Vejo vocês na quinta. See you Thursday, all right? Bye-bye, Ana Júlia. Bye-bye, people. Thank you.